Então, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos bater um bate-papo. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal, conversar com um gestor, né, de um fundo. Vai ser muito legal para a gente entender como é que ele escolhe os ativos, para a gente abrir um pouco nossa cabeça, escolher melhor, avaliar melhor nossos investimentos e mudar um pouco aí a nossa mentalidade, né? Então, lembrando também da nossa parceria aí com o Yuri, né, do OTT Contabilidade. Se você quer fazer o seu imposto de renda, 10%, só falar que você quer construir sua bola de neve. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente aí no Instagram. Então vamos lá. Temos aqui hoje Roberto Coutinho, gestor aí profissional, CGA, criador da página Escola da Fortuna. Roberto, um prazer te receber aqui, cara. Muito bem-vindo. Igualmente, eu que agradeço o convite. Boa. E temos aqui o Bezão, nosso roteirista do podcast, engenheiro químico, SNC Lavalan. Fala, Bezão, muito bem-vindo. E aí, João, isso aí. Obrigado, Roberto, por estar participando aqui com a gente. Certamente que você vai agregar muito. Eu acho que o pessoal vai ficar muito feliz de ter uma perspectiva de quem trabalha com isso profissionalmente, vai poder agregar a própria estratégia e entender melhor como se posicionar no mercado de ações. Isso aí, vamos embora. Isso aí, o Bezão que não é gestor profissional, mas já analisa a ação como se fosse, né, Bezão? Já adora abrir um balanço financeiro aí, ficar lendo horas a fundo aí. É algo que é prazeroso, né, João? Eu acho que a gente que está aqui no meio e está fazendo isso por prazer, acaba pegando no nosso tempo livre e se vendo que tá nessa atividade, ainda mais na pandemia, que a gente pode sair de casa, fica sempre em casa aí, passatempo está sendo analisar a empresa, né? Então, isso aí, cara, isso aí. Ô, Roberto, falando disso, cara, sobre passatempo e tudo, cara, como é que surgiu o Roberto aí, gestor de fundo, cara? Fala um pouco do fundo, você trabalha também para nós. Como é que surgiu seu interesse? Fala um pouco da sua trajetória para a gente conhecer melhor o Roberto. Tá, beleza. Então, eu me interessei pelo mercado acionário mais ou menos em 2007, né? Então, eu vi acontecendo toda aquela crise econômica de 2008, né? Só que aí, naquela época eu ainda não era investidor. Aí cara, desde que eu comecei a estudar, eu nunca mais parei. Tipo, foi uma coisa meio viciante assim mesmo, entendeu? Eu me Vicia, né, instiguei cara? muito a estudar. E aí eu digo que até eu sou um privilegiado, eu acho, digamos assim, porque eu comecei com o pé direito, né? Porque eu comecei lendo grandes nomes como Warren Buffett. Eu nem lembro mais na época como que esse nome chegou no meu ouvido, mas eu comecei pelas melhores referências do mercado acionário, né? Aí eu acho que isso vem um pouco também um pouco da engenharia de produção, né? Porque engenheiro de produção é um cara que muito focado em métodos, né? Em melhoria contínua, pegar o benchmark, né? Do mercado e tentar você alcançar aquilo. E aí, naquela época, eu lembro que eu me perguntei, eu falei, cara, se eu quero ser bom nisso, né? Eu vou começar primeiro sabendo quem são os melhores, né? Quem são os caras que Legal. fazem melhor essa coisa do investimento. E aí eu fui começando a pesquisar, né? Aí eu comecei a ler os livros do Warren Buffett, a ler os livros do Peter Lynch, né? E por aí vai, né? Então, eu já estudei investidores de várias vertentes diferentes. Isso que é bacana no investimento, né? Você tem investidores que pensam de forma diferente, têm filosofias um pouco diferentes uma da outra, e mesmo assim são investidores de sucesso. Então, esse que para mim é o que é o mais legal do mercado acionário, né, dos investimentos, né? Não existe O uma importante é fórmula ganhar dinheiro, única, né? não existe uma fórmula única para você ser vencedor. Então, à medida do tempo que eu fui estudando, eu fui pegando as características de cada um desses investidores que eu achava que seria bacana para mim, que fazia sentido para mim, né? E aí eu fui aperfeiçoando isso ao longo do tempo, né? Então, em 2015, aí eu me tornei investidor mesmo assim em ações. Foi em 2009, né? 2007 eu comecei a estudar, 2009 comecei a juntar minha primeira graninha e começar a investir. Na época eu ainda estava no início da minha faculdade ainda, e, e aí eu lembro que eu era até um cara assim meio navegando sozinho nessa seara aí dos investimentos, porque
era difícil você tentar conversar com alguém, principalmente da idade ali, né? A galera começando a faculdade, muita gente não fazia a mínima ideia do que era uma ação, né? As pessoas não sabiam o que era uma ação, o que é uma ação, como é que se investe, o que é isso, né? Então, se hoje você tem aí mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, né, que investem no mercado acionário brasileiro, né? Aí você imagina naquela época, né? Naquela época, eu imagino que deveria ter menos de 400 mil CPFs na bolsa, entendeu? Ainda mais depois de 2008, né? Depois daquela queda tremenda, o pessoal não tava querendo saber de bolsa, né? Tava correndo, tava Exato, morrendo de medo. exato. Eu lembro que em 2018 a gente estava, 2017, 2000, por aí, a gente estava com 500 mil, né, investidores na bolsa, né? Então, assim, eu com certeza tinha cerca de 400 mil na época, ou até menos, né? Quando eu comecei a investir. Aí, enfim, aí em 2015, né? Como eu falei com vocês, eu nunca parei de estudar. Aí em 2015 eu fiz a prova do CGA, tinha feito prova para outras certificações anteriores, né? E aí como eu estava na Petrobras na época que eu tirei a certificação CGA, eu já estava na Petrobras, entrei na Petrobras em 2013. Eu me formei e logo em seguida eu entrei na Petrobras. Aí, como eu não estava muito afim de ficar lá, né, nessa área de petróleo, sempre, né, meu objetivo final sempre foi mesmo trabalhar com o mercado financeiro. E aí depois eu vim para cá em 2016, saí da Petrobras, vim para cá para o Canadá fazer um programa de pós-graduação, planejamento financeiro. E aí daqui eu tirei outras certificações também, aqui do mercado canadense. Aí aprendi, né? Aprendi um pouco mais, consegui ter uma visão melhor do mercado global, né? Estudando aqui. E aí foi então que eu comecei a dar o meu pontapé, né, como investidor global, né, nessa época que eu vim para cá. Então, porque até então eu só investi no Brasil, entendeu? E aí estamos aqui hoje. Cara, legal. E o fundo. O fundo começou ano passado, tem pouco tempo tem pouco tempo de existência. Foi agosto, acho que foi em agosto, setembro, alguma coisa, agosto, setembro do ano passado. Tem pouco tempo de existência. É um fundo brasileiro ou é canadense? Não, é brasileiro, Ah, legal. consigo ter. Eu não posso atuar como gestor aqui no Canadá, né? Aqui no Canadá eu teria que ter o CFA, né? Que é Ah, a CFA, certificação grande internacional CFA. que é aceita aqui, né? Como para ser gestor de portfólio. No caso, como eu só tenho CGA, eu só posso atuar como gestor no Brasil. É, e aí, então, a gente tem uma pequena exposição no exterior, né? Geralmente a gente tem aí mais ou menos uns 25 a 30%, né, de exposição no exterior, né, mas majoritariamente ações brasileiras. Eu acho que já fica uma lição muito boa para o pessoal, né, João? Que você não pode parar de estudar, nunca para de estudar. Tem gente que acha que vai terminar a Uhum. faculdade Sim. e aí vai ficar parado ali. Mas não, É. tem que continuar. Se você tiver um objetivo na vida, você Uhum. tem que continuar estudando, porque cada vez mais o conhecimento vai se atualizando. Você precisa de estar a par com isso e continuar tendo essa Uhum. essa melhora, automelhora, para poder melhorar como profissional e melhorar sua vida de investimento também, se for o caso. No caso, assim, eu sempre costumo falar com as pessoas, né, que mercado acionário é um mercado, tipo, é justamente ao contrário, né? O profissional, profissional geralmente de outras áreas, quando ele começa, geralmente ele começa, é, digamos assim, respeitando muito as pessoas que têm mais experiência, né? O cara começa com muito fôlego para aprender, entendeu? E ele sabe, tipo assim, ele chega, digamos que ele começa humilde, entendeu? Tipo, cara, eu não sei nada, tô aqui para aprender, eu quero chegar no patamar dos melhores, né? No mercado financeiro, você vê uma coisa justamente ao contrário. Pessoas que começaram a estudar agora têm um pedestal lá em cima, acho que sabe tudo. Então, o É mercado verdade. acionário é assim, o cara que começou hoje, o cara que começou, tem 6 meses, está estudando, já acha que é o fodão, né? Já acha que vai selecionar as melhores ações, não, acha que consegue mensurar todos os riscos envolvidos ali, né? E quer discutir com todo mundo na internet, né? O cara que tem 6 meses de investidor. Já os caras mais experientes são justamente os mais humildes, né? São os caras, isso é geralmente, tá, galera? Eu não tô falando que todo mundo é assim. Mas, geralmente os investidores mais experientes, quanto mais o cara estuda,
mais o cara tende a ser humilde, porque o cara já passou por muita coisa que o mercado já puxou o tapete dele ao longo do caminho, entendeu? Então, o cara tende a baixando a bola ao longo do tempo, né? E quanto mais experiente ele fica, mais ele fica, mais ele sabe que precisa continuar estudando, né? Para poder se ficar por dentro, né? Se renovar, digamos assim, aperfeiçoar o seu próprio método, sua própria filosofia, né, de investimento e por aí vai. Cara, legal isso, né? O Warren Buffett, eles fazem muito meme com ele, né? Porque aqui nos Estados Unidos eles batem muito no Warren Buffett, né? Apesar de todo o histórico deles, batem muito nele aqui. E Sim. aí eu já vi um meme uma vez que, cara, o Rashid Rick é o seguinte, o cara falando, Warren Buffett não é mais o mesmo, ele não bate mais o mercado, ele guarda muito dinheiro em caixa. Aí tá o Warren Buffett, tipo assim, então tá, deixa eu ir pra minha empresa aqui de 80 bilhões de dólares aqui, a gente conversa, né? Tipo assim, tomando meu uísque aqui, vai falando de mim aí que eu vou tomando meu uísque aqui. Então é basicamente isso, né? Esses caras, eles não querem discutir mais, né? Eles estão gastando o tempo dele ganhando dinheiro. E cara, essa questão do conhecimento é muito legal, João, porque quanto mais a gente expande o nosso conhecimento, mais a gente percebe quão pouco a gente sabe. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava uma coisa muito legal, que seu conhecimento ele prolifera. Pode continuar, é porque o meu computador está acabando a bateria. Pode continuar. Tranquilo. Então, eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia que se seu conhecimento fosse uma esfera, você tem o contato com o mundo exterior da esfera quando ela está pequena, muito menor do que quando essa esfera se expandir, a área superficial dela também vai se expandir muito. E o contato com o mundo exterior vai se expandir muito também. E você começa a perceber que você não sabe tudo e que você cada vez tem que estudar mais para estar mais preparado e tentar entender um pouco melhor como lidar com cada situação, porque o mundo é muito complexo e não é simples analisar tudo aquilo que afeta os ativos, principalmente o mercado de ações. Não, show de bola, cara. Show, é isso aí, é isso aí. Quanto mais você aprende, cara, mais você abre aí sua cabeça e vai percebendo que não é só... E as coisas mudam muito, né? Assim, as coisas mudam muito ao longo do tempo. Eu vejo que uma das coisas que eu mais aprendi como investidor, né, é que você não deve projetar o futuro com base em padrões passados, né? Então, é um erro que eu vejo muitos investidores cometendo e que, na verdade, acho que até é um processo meio natural de você tentar fazer isso, porque o tempo todo você é estimulado, né? O ser humano adora padrões, né? O ser humano tenta encontrar padrões em tudo, né? Então, você, ao longo da sua vida, é estimulado o seu processo cognitivo a fazer isso, né? Então, no meu entender, no mercado acionário isso não funciona muito bem, né? Você tentar prever o futuro com base no que aconteceu no passado. Então, assim, várias situações, pode começar a reparar a partir de hoje, né? Vários processos decisórios que você tem como investidor, né? E que você se baseou, tipo assim, no passado aconteceu tal coisa, né? Então vou me basear nisso para tomar a decisão. Na pandemia, inclusive, teve, né, muita distribuição de conteúdo na internet a respeito das pandemias passadas que houveram, né? E aí as pessoas começaram a tentar prever o que ia acontecer. Não, essa pandemia aí deve causar um estrago no mercado acionário de no máximo uns 3 meses, que é o que tinha acontecido no passado, né? Se eu não me engano, acho que não lembro exatamente qual foi a pandemia, mas teve uma lá que causou um revés no mercado acionário de 3 meses, né? Foi duração de 3 meses até o mercado se recuperar. E aí as pessoas tomaram isso como se fosse um padrão. E aí a gente viu que a pandemia foi, mesmo que, tudo bem, o mercado acionário se recuperou, beleza, mas o processo da pandemia não foi a mesma coisa, né? Lá a pandemia, digamos que baixou a poeira em 3 meses, né? E aí a gente está vivendo as consequências da pandemia até hoje, e a gente nem sabe também se, de repente, o mercado vai sofrer alguma reversão em algum momento aí, né? Porque a pandemia ainda continua meio que assombrando a gente, apesar de que os dados econômicos estão melhorando no geral, né? Cara, e como é que você vê? Tipo, como é que um gestor numa pandemia? Eu queria saber, porque, cara, deve ser uma coisa muito louca, assim, tipo, como é que é? Todo mundo vendo, desesperado, loucura. Como é que vocês fazem durante um momento desse, uma crise, um dia que cai muito?
Como é que é essa questão, cara, dentro de um Então, fundo? você tem que tentar passar tranquilidade para as pessoas, né? Tem que tentar... É uma tarefa difícil, mas você tem que tentar explicar para os cotistas, né, que aquilo é passageiro, né, que, né, o mercado acionário é assim mesmo, né? Se volta e meia tem crise, que, na verdade, aquilo ali se trata-se de uma oportunidade, né? Não é um momento, não é um momento de desespero, muito pelo contrário, é um momento de botar a cabeça no lugar e ver que não faz sentido empresas perderem valor, 60%, 70% do valor, né, em poucos dias, quando, na verdade, o valor de uma empresa está no fluxo de caixa de longo prazo, não o que acontece com 1 ou 2 anos, né? Se você for fazer uma planilha evaluation, faz uma planilha evaluation lá com fluxo de caixa projetado, pega os 3 primeiros anos que você projetou o fluxo de caixa e você zera o fluxo de caixa assim, ó, bota 0, 0, 0. Você vai ver que o valor final que você obteve não vai mudar praticamente nada. Se for 10% de alteração, é muita coisa, entendeu? Então, essas crises que acontecem com as empresas, né, durante esses momentos atípicos, né, igual a pandemia fez praticamente aí 90% das empresas ao redor do mundo operar em prejuízo, né, em 2020, ou pelo menos o segundo, terceiro trimestre, e você vê que aquilo, na verdade, não alteraria em nada o valor, em praticamente nada o valor da empresa. Então, as pessoas pegam, entram em desespero, né, jogam o valor da empresa 60%, 70% lá para baixo, e como se a empresa fosse quebrar amanhã, entendeu? E aí você tem que manter a cabeça no lugar e ver que aquilo ali trata-se de uma oportunidade mega, ultra boa, e aí você, na verdade, deveria estar comprando ao invés de vender. Só que, infelizmente, o processo racional do ser humano é você acabar entrando na onda do desespero e vender também. Então, você tenta, né, ser racional, tenta conversar com os cotistas, né, tentar deixar eles tranquilos e aí, se você conseguir pelo menos fazer com que eles mantenham o dinheiro no fundo, já é alguma coisa, né? Já é um avanço muito Já é grande, só algum não avanço. sair, né? Aqueles, então, que são convencidos a aportar mais, aí é melhor ainda, show de bola. Então, quer dizer que esse cara conseguiu entender qual é a mentalidade do mercado acionário, né? Esse cara São os conseguiu entender. extremos que o mercado traz por causa da própria psicologia humana e as emoções. Uhum. Porque, no final das contas, quem está operando o mercado são os seres humanos, que são justamente essas emoções mais fortes que podem trazer as melhores oportunidades. Tanto oportunidades de compra em momentos quanto esse, como oportunidades de venda, em momentos de euforia e de ganância também. E Manda aí, Roberto. aconteceu uma coisa interessante também na pandemia, é que o nível de alavancagem dos fundos estava muito alta, muito elevada, né? Então, sempre que você tem um ciclo de alta muito forte, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, estava vivendo um ciclo de alta desde 2009, né? Que não parava de subir, né? Tinha lá suas correções ao longo do caminho, obviamente, mas foi praticamente linha reta ali durante mais de 10 anos, né? Então, quanto mais euforia você tem no mercado, as pessoas, vários gestores, né, principalmente pessoas físicas também, mas pessoa física não tem tanto poder assim, né, de movimentar mercado, mas principalmente investidores institucionais, né, os fundos e tal, eles vão perdendo a noção do que é o perigo, do que é o risco, né? Eles vão baixando a guarda cada vez mais, com a sensação de que, tipo assim, tá tudo seguro, nada vai acontecer, né? Os Estados Unidos já está, né, nesse mercado de alta já tem um bom tempo, então eles começam a gradativamente aumentar o nível de alavancagem, aumenta até chegar em níveis absurdos ali, perigosos. Então, quando você tem uma reversão muito forte no mercado de uma hora para outra, no estalar de dedos, né, como aconteceu na pandemia, vários desses fundos eles são forçados a sair vendendo tudo que tem para fechar a posição, né, para não quebrar, literalmente não quebrar, né, porque você tem a margem, você tem aquela coisa chamada de margem, né? Quando você está alavancado, você tem a chamada de margem. Então, quanto mais alavancado você está, maior a chamada de margem tem que ser. E aí, no momento que você tem uma queda muito brusca nesses ativos, automaticamente as corretoras e tal, né? Automaticamente eles pegam e mandam mensagem para esses fundos, né? Falando, ó, a chamada de margem vai aumentar, né? Porque agora os ativos foram derrubados e você está com um problema de solvência, entendeu? E aí, nesse momento, é uma corrida frenética por vender ativos, né? Começou a corrida frenética. Então, você não tem
o lado somente psicológico das pessoas que não aguentam, né, ver aquela situação e vendem. Você também tem as instituições financeiras que estão muito alavancadas e são forçadas a vender ativos para poder fechar posições, entendeu? Então, isso também é uma coisa que força muito para baixo o preço. Porque a gente Roberto, acabou de ver um exemplo, né? A gente acabou de ver um exemplo aí com o fundo lá daquele gestor coreano, se eu não me engano é Arceus, né? Teve chamada de margem e que deixou a própria Credit Suisse aí com grande prejuízo. Eu acho que é um grande exemplo que as pessoas precisam de perceber também. Isso aí que você está falando é muito legal. Roberto, eu queria te perguntar uma coisa legal, que você falou da chamada de margem, você falou de se manter, de se segurar. Antes da gente começar a falar de escolha de ativos, eu queria saber como é que você faz, cara, para se segurar nesse momento, porque eu vejo que um gestor de fundo ele tem um poder muito grande, né? Porque se você sai de uma vez de uma posição, você consegue alterar um pouco aquela posição, e se você entrar de uma vez, você também consegue levar ela um pouco, e você precisa se segurar algumas vezes, né? Você falou assim, quando cai se torna uma oportunidade, né? E como é que você se segura nesses momentos para não desesperar? Porque deve ser até difícil, né? Você estar gerindo o dinheiro de outras pessoas. Então assim, como é que você faz para se manter? Eu acho que isso é uma coisa legal de falar para o pessoal, para eles saberem, cara, como é que eu me seguro numa hora dessa? Como é que eu. Você falou de agir racionalmente. Como é que você faz para agir racional? Como é que você se prepara para isso? Olha, eu não tenho mais muita dificuldade mais assim de agir de forma racional, né? Eu já passei por algumas crises, então para mim não vou dizer que é 100% tranquilo, mas a gente de certa forma se mantém mais equilibrado que a média, digamos assim, né? Mais equilibrado emocionalmente que a média. O grande desafio, falando como gestor, o grande desafio é justamente o que eu falei, né? Convencer as pessoas de que é um momento oportuno para fazer investimentos. E aí, se você for parar para pensar, fundos que tem. É porque eu comecei agora, há pouco tempo, né? Então, a tendência é que, se eu sobreviver, digamos assim, se meu fundo desempenhar bem e sobreviver durante muito tempo, né, a tendência é que eu sobreviva mais tempo. E eu vou explicar por que acontece isso. Se você for parar para pensar, pega os fundos aí consagrados no Brasil, né? Tem o Fundo Verde Asset, né, que é muito conhecido, o Stuberger, você tem ah, também o Dínamo, né, que é um dos mais conhecidos também, né, longa data aí no Brasil e tal. Esses caras, eles passam a maior parte do tempo do fundo deles fechado, já reparou? A maior parte do tempo deles você não consegue fazer captação. Eles têm os fundos deles lá, digamos, adjacentes, né, que é mais acessível ao público em geral, mas aqueles fundos que são mais para investidor qualificado, que exigem um aporte muito grande, né, geralmente é no mínimo R$ 100 mil para cima, né? Então, esses caras geralmente mantêm a maior parte do tempo do fundo deles fechado, entendeu? Eles não ficam fazendo captação o tempo inteiro. Então, quando que esses caras abrem para captação nova? Quando o mercado despenca, entendeu? Você pode reparar que quando o mercado despencou, você pode ver que o Dínamo abriu, depois não sei quanto tempo sem abrir, aí abriu de novo, Verde Asset também, ou seja, todos os fundos que são consagrados abriram para poder receber captação. E aí isso é um incentivo, porque as pessoas elas dizem, cara, é minha chance, eu quero fazer um aporte adicional. Então, óbvio, eles dão prioridade para as pessoas que já estão dentro do fundo, né? Então, isso aí é uma oportunidade do cara pegar tipo assim, pensar, cara, não posso perder essa oportunidade. Tem tempo que eu não quero, o fundo está fechado, eu quero fazer mais aportes. E aí esses caras recebem uma enxurrada de dinheiro violenta justamente no período que as ações estão muito em baixa. E aí eles vão e, pô, dá aquela cacetada de compra e depois o fundo dá aquela porrada para cima, porque os caras compraram muitas ações na baixa. O meu desafio como gestor nesse momento, pelo fato do meu fundo ainda não ser grande, é justamente conseguir essa força que esses caras conseguem. Eu não consigo essa força. Porque para eu conseguir convencer um cara a aportar, eu não tenho tantos cotistas igual eles têm, né? Então já é mais difícil encontrar pessoas que têm mentalidade boa, assim, digamos, de longo prazo, né? E não se preocupar muito com essas coisas de. Então é difícil, cara, para mim, né? Eu tento, por mais que você tente convencer as pessoas de que é um momento legal para fazer aportes, você não consegue que muitas pessoas façam isso.
E aí você não consegue aproveitar aquele momento único como você gostaria. Eu gostaria de aproveitar com todas as minhas... Eu, como pessoa física, foi maravilhoso para mim, como pessoa física. Eu Deixa o caixa sentei a lá mão... pronto, né? Não, eu sentei a mão de comprar como nunca fiz na vida, entendeu? Agora, para o meu fundo, não seria uma coisa... Ele não existia, ele não existia na época, né? Mas eu tô aqui tentando imaginar um cenário, né, que eu passaria, né? Então, esse é o grande desafio, entendeu? Então, assim, como pessoa física, isso eu acho bem mais tranquilo, porque a mentalidade eu tenho e sei aproveitar as oportunidades. Agora, quando você está atuando como gestor, o buraco é mais embaixo, entendeu? E você sempre fala isso, né, Bezão? Que essa vantagem que a pessoa física tem sobre o grande gestor, é exatamente por isso, para ela poder tomar essa decisão mais rápido, né? Agir com mais rapidez e aproveitar a oportunidade. Na verdade, eu estou ali para orientar. Isso aí não tem dificuldade nenhuma, né? Eu estou ali justamente para tentar explicar para o cara, olha, essa oportunidade é maravilhosa, entendeu? Então, sim, aproveita para fazer aportes. Mas a questão é a pessoa confiar em você. Ele sendo pessoa física, de qualquer forma, se ele não tem coragem, ele não vai colocar dinheiro, né? Ele não vai colocar dinheiro nem como pessoa física, nem no fundo, porque ele não tem coragem para poder aportar no momento que está tudo despencando, entendeu? Essa é a Então, vira um verdade. trabalho mais educacional, né? E mais de Exato. tentar explicar para o pessoal que se torna uma Exatamente. Por oportunidade. isso que eu tenho essa intenção de continuar educando o meu público. Por maior que seja o fundo, minha intenção é sempre estar com aquela pontinha ali do meu tempo ali gasto com a educação financeira, que é importante, entendeu? Então, porque as pessoas, elas me veem, digamos assim, a partir do momento que eu distribuo o conteúdo, as pessoas me veem como espelho, né? Tipo assim, ó, o Roberto é um cara que eu gosto do raciocínio dele, eu entendo o raciocínio dele, eu confio no que ele fala. Aí o cara passa a investir, né, no meu fundo de investimento, porque ele confia em mim, entendeu? Então, esse processo do cara, ele vinha até mim, não só porque, tipo, não é porque o fulano ou cicrano falou que o fundo é bom e aí a pessoa vem e coloca dinheiro no fundo. Não. Se for só por boca a boca, essa coisa de, meu vizinho está investindo, eu vou investir também. Essa não é a mentalidade legal, porque o cara, às vezes ele nem me conhece direito, ele não sabe qual é a minha filosofia de investimento, ele não sabe, ele não está preparado psicologicamente, digamos assim, para poder investir, né? Então, o fundo que ele cresce muito rápido, ele não consegue criar uma base sólida de cotistas, porque muita gente vem atraída somente por aquela coisa do ganhos extraordinários, entendeu? Tipo assim, eu quero cadê os ganhos extraordinários que esse cara consegue? Eu também quero também. Então, essa não é a mentalidade legal. A mentalidade legal é daquele cara que me acompanha já tem um bom tempo, né? O cara sabe, conhece minha filosofia, conhece meu racional, e aí esse cara vai e decide entrar no meu fundo por causa disso. Compreendeu? E aí esse cara, provavelmente, como ele já está educado financeiramente, esse cara tem muito mais possibilidade de aproveitar esses momentos oportunos do que um cara que entrou aleatoriamente, entendeu? Você Cara, gera show de bola. confiança deles, né, Roberto? E aproveita até que nesses momentos de oportunidade, como ele tem essa Uhum, confiança e você dá essa orientação, é muito mais possível e provável que ele queira fazer um aporte caso ele tenha condição, para uhum, aproveitar justamente essa oportunidade e não deixar simplesmente com o emocional leve ele. Isso aqui é uma parte legal de estar posicionado em um fundo, se você não tem essa capacidade emocional, deixar na mão de alguém que tenha. Certamente uhum. essa pessoa vai fazer decisões muito mais adequadas do que você faria se você não tiver essa capacidade emocional de deixar realmente esse emocional um pouco de lado e se voltar mais para o racional, a análise mais racional daquilo que está acontecendo. Ela tem que Uhum. gostar muito da cabeça dele, né? Porque senão, porque chega um ponto que a pessoa está tão educada que ela pode ter aquela soberba, igual a gente falou lá no início, né? Que começa a aprender, acha que é o fodão, dele querer investir ele mesmo, né? Então ele tem que Uhum. estar bem sincronizado com a cabeça do gestor para falar, não, esse cara sabe melhor que eu. Estou aprendendo para eu saber que ele sabe e eu vou ter Agora coragem. eu vou te fazer a seguinte pergunta. Eu quero ver se vocês vão conseguir adivinhar qual é a resposta. Você Hum. acha que hoje, com esse monte de conteúdo que está sendo distribuído na internet à vontade, né? Você tem infinitas formas de você aprender sobre investimento hoje gratuitamente na internet. Óbvio que a gente sabe, né, que tem pessoas que usam uma vertente muito mais
não sei se é dizer errada, mas, tipo, muito mais especulativa, digamos Imediatista. assim, né? Um cara Imediatista. tem aqueles caras que são muito, gostam de trabalhar com especulação, né? Prometer coisas que não pode cumprir, entendeu? Tipo, 1% ao dia, aquelas bobeiradas. A gente sabe que tem muita coisa disso na internet, né? Mas o problema é esse, o problema é que o investidor brasileiro, no geral, não sabe filtrar o que que é bom, o que que não é, entendeu? Ele não sabe filtrar, então ele não sabe ver um cara que está falando, tipo, assim, eu estou ganhando 1% ao dia, 3% ao dia, ele não tem noção que aquilo ali é uma coisa que é impossível de conseguir. Então ele não sabe Parece filtrar, até então na pouco, cabeça né? dele... Quem não tem experiência parece até 1% ao pouco, dia mas parece muito pouco, é, né? Exato. Então então assim, existem essas pessoas, infelizmente, na internet, mas no geral, tipo assim, tem muita coisa boa sendo feita, né? Vamos pegar o lado bom disso tudo. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: o investidor hoje, você acha que ele é mais consciente, tem mais conhecimento e é mais consciente em relação a épocas passadas, por causa dessa abundância de coisas que tem na internet, ou você acha que piorou? Você acha que piorou ou melhorou? Cara, eu acho que hoje ele tem mais acesso, eu acho que hoje ele tem mais acesso, tá? Uhum, Mas isso não significa que ele está educado, tá? Eu acho que isso uhum, depende muito da pessoa também. Mas eu acho que isso trouxe muito mais acesso, porque eu vejo muita gente que, por exemplo, aprendeu com o YouTube mesmo e depois se tornou realmente um bom investidor, mas uhum, isso tem um risco. Acho que é o filtro que você falou, né? Eu não consigo falar se melhorou ou não piorou. Eu acho que trouxe mais acesso e isso é bom, mas com uhum. certeza com o acesso trouxe os riscos, né? Tem pirâmide, né? Vem É. comigo, chama 10 pessoas, né? Então, isso aí é muito risco. Mas eu acho que trouxe mais acesso, eu acho que isso é um ponto bom, que o pessoal está conseguindo ter mais contato, sabe? Porque antigamente achavam que investir era coisa de quem era muito rico, né? Como é que eu Uhum, invisto no exterior? Eu preciso de US$ 100.000. Então, trouxe mais acesso, né? É o Kiko, né? Que é um grande parceiro nosso aqui no podcast. Ele tem um canal dele do YouTube, que ele investe R$ 50 por semana, cara. E isso o pessoal se uhum, identifica muito, porque é o investidor comum, cara, né? A gente não é igual o primo rico que investe 1 milhão por mês. A gente é igual o uhum. Kiko que investe 50, 100, 200, Sim. 300. Então, esse tipo de conteúdo é bom, né? Mas eu acho que o que você falou é bem importante, que é 1%. E eles mudaram agora, né? Agora não é 1% ao dia mais, é 1% ao mês, né? Para parecer um pouco Uhum, mais real. Então, assim, eu acho que trouxe mais acesso, mas isso não quer dizer que as pessoas estão mais preparadas. Eu acho que elas têm mais uhum. acesso, melhorou a possibilidade para elas. eu É. acho que em números absolutos melhorou. A quantidade de pessoas que têm informação, por haver esse processo de democratização, a informação ficou disponível para muito mais pessoas. Então, em números absolutos, eu acho que as pessoas estão mais preparadas. Agora, se você for pegar em números percentuais, aí eu já acho que não seja, talvez não seja o caso, porque o número de pessoas investindo aumentou muito, né? Então, muitas Uhum, pessoas que não têm o preparo entraram também. E entraram, uhum, às vezes, no meio da euforia, no meio de um mercado que está subindo muito já tem muitos anos, até aqui no Brasil, né? Desde lá 2016 o mercado vem subindo. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, acho que em números absolutos, quantas pessoas existiam antes do acesso à informação ser mais democratizado, eu acho que sim, aumentou o número de pessoas que realmente têm consciência do que estão fazendo e estão preparadas. Mas eu acho que talvez em números percentuais, não, porque tem esse lado ruim também desse excesso de informação e das pessoas tentando levar vantagem em cima de gente que não tem a capacidade de estar podendo tomar as próprias decisões. Exatamente, show. cara. Então, agora eu vou falar em números para vocês terem uma ideia. Os investidores, no geral, estão muito mais especulativos do que no passado, mesmo que você tenha uma abundância de informação muito grande. E, na minha opinião, é justamente essa abundância de informações que aumenta a ansiedade das pessoas. Quanto mais, eu já reparei até para mim mesmo, né? Por exemplo, eu sou um cara que me afastei muito de notícias, né? No começo, quando eu comecei a investir, eu acompanhava muito notícias e tal, e eu fui deixando esse hábito de lado, e quanto mais eu deixava isso de lado, menos ansioso eu ficava, né? Eu conseguia manter o foco de longo prazo muito grande, entendeu? Eu passei a concentrar muito mais nas empresas, tipo assim, como que a empresa está indo, né? Quais são os projetos futuros,
Onde que ela vai estar daqui a 5, 10 anos? Eu parei de ficar pensando o que vai acontecer para o próximo trimestre, compreendeu? Então, assim, quanto mais eu me afastei de notícias, essa abundância de notícias que tem ao redor do mundo o tempo inteiro chegando, se abre o celular, chega uma notificação de uma notícia lá no aplicativo que você tem. Você vai na internet, no seu computador, você abre a primeira página lá do Infomoney ou qualquer outra coisa, né, tem 200 zilhões de notícias. Então, o tempo todo tá chegando coisa para você, seja no celular, seja no computador, não para de chegar coisa para você. Então, isso torna o investidor muito ansioso. Ele não consegue se concentrar no longo prazo e ele gira muito a carteira, entendeu? Então, até na década de 50, a média com que o investidor ficava com a ação na mão, a mesma ação, a média era 8 anos na década de 50. 8 8 anos. anos? 8 Caramba. anos. Da década de 50 para cá, isso só foi caindo, 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 caindo sem parar mesmo, uma coisa totalmente declinante até chegar nos dias de hoje, que atingiu as mínimas de média de 8 meses. 8 8 meses. meses. Entendeu? Um investidor, na média, não consegue manter mais do que 8 meses com uma ação na mão. Entendeu? Então, toda essa impressão que a gente tem de que o investidor talvez pudesse estar mais preparado, porque tem muita informação na internet, é justamente o contrário. Cara, legal essa reflexão. Ele tem tanta coisa que acaba gerando muita ansiedade nele, e ele não consegue focar no longo prazo, ele foca muito no que está acontecendo hoje ou agora, e aí ele gira o tempo todo a carteira. Ah, tal ação vai se beneficiar com um projeto de lei novo. Ah, tal ação vai não sei o quê. Não é assim que funciona? Cara, todo dia, quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem uma pergunta do tipo seguinte: qual setor que vai se beneficiar mais com tal coisa? Qual Pacote do setor que vai Biden. se... O pacote do Selic Biden, alta. exatamente. Qual setor da infraestrutura que vai se beneficiar com esses novos projetos do Brasil, né, de infraestrutura, né, como é que se fala? De concessão, né? Então, isso é típico pensamento de curto prazo. Típico pensamento de curto prazo. O cara não tá interessado em saber como que a empresa vai estar daqui a 10, 20, 30 anos, não. Ele está interessado, tipo assim, o que que eu vou fazer agora, qual é o papel, ele já fala papel, né? Não fala nem empresa, né? Qual o papel que eu vou manter na mão agora que vai dar aquela esticada assim de Papel, curto prazo, verdade. aí eu vou vendo aquilo, boto o lucro no bolso. Entendeu? Então, o investidor hoje, ele se tornou um investidor muito mais especulativo, entendeu? Tanto é que se você, se você se, a termos, né, fizeram uma pesquisa que pegaram várias palavras que estão conectadas com análise fundamentalista, certo? E pegaram várias palavras que são conectadas com day trade ou swing trade, tá? E fizeram puxaram esses dados, viram quantas pessoas pesquisam isso, pesquisam termos a respeito de day trade, swing trade, e pesquisam termos a respeito de análise fundamentalista, né? Então, por incrível que pareça, né, os termos relacionados a day trade e swing trade são muito mais pesquisados na internet do que a análise fundamentalista, entendeu? Então, é natural que isso acabe gerando também mais especulação e mais rotatividade na carteira, entendeu? Esses influencers, cara, e eu vejo que, assim, isso eu acho que é algum problema que... Eu achei muito legal essa reflexão, eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso, mas uma coisa que eu tinha percebido, essa questão da ansiedade. Porque você vê, por exemplo, tem um cara que participou do podcast, eu sou super fã dele, Charles, né? Charles Vix, economista sincero, deve conhecer. Sim. E ele tem um giro gigante na carteira dele, né? E ele veio aqui, ele explicou a estratégia dele, que na verdade, esse giro de carteira representa 10% da carteira dele. E 90% está investido em empresas que ele nunca mexe. Né? Itaú, ele falou Itaú, BB Seguridade, essas empresas mais de dividendos mesmo. Ele disse que isso ele nem mexe, cara. Ele vai deixar lá para 10, 15, 20, 30 anos. E ele só mexe 10%. E os 10% ele vende, compra, vende, brinca, perde, ganha. Só que o pessoal só presta atenção no quê? Nesses 10%, né, cara? O pessoal esquece do 90%. E aí eles fazem o contrário, eles colocam 90% no especulativo e colocam 10% ali. Eu acho que, então, isso é legal, essa reflexão, para a gente pensar que a gente não precisa ficar tão preocupado com notícia, ansiedade. Isso é muito legal. Adorei essa reflexão para a gente poder realmente pensar nisso
como um gestor, né? Porque o gestor não pode se desesperar mesmo nesses momentos, né? Ele tem que pensar no longo prazo, até porque ele está pensando no dinheiro das outras pessoas, cara. Muito, muito legal, Roberto, gostei. E então, a gente queria perguntar agora, Roberto, passando para a próxima parte aqui, sobre como é que você escolhe os ativos, né? Que isso é uma coisa, eu acho que é legal, que olha, a Siri está aqui, escolhendo ativos. Tá querendo participar do podcast também. Ela escolheu Itaú, tá? É o seguinte, como é que você escolhe ativos? Porque isso é uma coisa importante que eu acho que talvez até ligando aqui, um outro ponto que o pessoal tem muita ansiedade. Nossa, tem que fazer valuation, fluxo de caixa descontado. Como é que você aproxima? Como é que é o approach? Como é que o que chama atenção no ativo primeiro? Como é que você faz esse valuation? Ele é relativo? Como é que é isso, Roberto? Beleza. Tá, vamos lá. Eu vou tentar pegar algumas falhas principais que eu enxergo dos investidores, né? Que eu enxergo isso observando, né? As perguntas que eu vou recebendo dia a dia ali, a interação com as pessoas, né? Isso é legal porque isso vai gerando muito conhecimento sobre as pessoas, né? É muito bacana isso. Eu consigo entender qual é o perfil, como que as pessoas estão pensando e tal, e eu consigo enxergar dessa forma as principais falhas que eles cometem e aí, consequentemente, eu consigo produzir algum conteúdo para quebrar essa falha, entendeu? Para poder quebrar na cabeça das pessoas essa coisa. Então, uma coisa que eu enxergo muito, assim, primeira coisa que as pessoas querem saber, quando muita gente que me segue, né? O cara faz a seguinte pergunta bem assim: empresa tal tá com valuation, tá descontada? Tá Tá com valuation. descontado. O É cara às vezes oportunidade? ele É nem oportunidade? pergunta. Veja bem, o cara, porque veja bem, o cara às vezes ele nem sabe nem como é que a empresa gera receita, tá ligado? Ele já quer saber tipo assim, tá descontada? Aí eu vou e dou uma resposta assim, né, bem chamativa mesmo para o cara perceber que ele não deve fazer isso, né? Fala, olha só, antes do valuation, o valuation é o último passo de uma análise. Porque se você não fizer o dever de casa, que é todo o processo de análise fundamentalista, olhar a empresa 360 graus, né, virar ela do avesso, né, enxergar os riscos daquele negócio, você vai fazer um valuation ruim, entendeu? Porque um valuation bom, o que você faz bom, nada mais é do que reflexo de todo o estudo que você fez da empresa. Então, você precisa assumir algumas premissas, né, quando você vai fazer um valuation de uma empresa, né? E aí essas premissas devem estar corretas, ou seja, se entra garbage, né, se entra lixo, vai sair lixo, né? Input e output. Se o seu processo está aqui, se entrou informação ruim, vai sair informação ruim, concorda? Né? Então, o valuation ele precisa receber um input bom para sair um input bom, o output bom, entendeu? Então, é essa a ideia. Então, assim, a primeira coisa a pessoa deve se concentrar em entender a empresa. E esse é um processo, e não é tão fácil entender de empresas, porque eu digo assim, quanto mais empresas você estuda de um determinado segmento, mais você vai tendo familiaridade com aquele segmento e mais você vai conseguindo enxergar quais são as vantagens competitivas. Você não vai começar a estudar hoje uma empresa que você nunca estudou de um segmento diferente e você vai conseguir enxergar tudo. Não, não vai. Não vai. Você vai ter várias falhas de análise ali. Então, eu quando comecei a estudar, por exemplo, o segmento de carros elétricos, eu não consegui enxergar. Hoje eu tenho uma visão assim, entendeu? Muito mais avançada do que eu tinha quando eu comecei a estudar esse segmento. Eu não enxergava no começo todo o potencial que ele tem hoje, né? Então, minhas premissas não eram tão, digamos, otimistas assim, né? Eu achava que era só uma coisa que, tipo, é carro, cara, carro elétrico é carro, entendeu? Tipo, por mais que o mundo queira ser mais sustentável, é carro, então eu não consegui enxergar o potencial daquilo. E aí você vai estudando várias empresas daquele segmento, você vai estudando o potencial, né? O quanto aquele mercado pode, assim, pode ser no futuro, né? Qual o potencial de crescimento daquele mercado. E aí, então, você vai se familiarizando com aquilo e você vai ficando, digamos que, expert naquele segmento. O investidor, ele tem que entender que ele não vai conseguir entender tudo de todos os setores, é impossível, ninguém, né? Por isso que quando você trabalha dentro de uma gestora, você tem pessoas que são especialistas em cada segmento. Ó, você vai cobrir o varejo, né? Você vai cobrir, né, o setor de energia, você vai cobrir
Por quê? Esses caras, esses analistas, eles vão estudar minuciosamente cada empresa daquela ali e o segmento, e com o passar do tempo, aquele cara vai ficar ultra mega com faro muito bom naquilo, entendeu? Com faro de enxergar risco, de enxergar potencial, né? Então, o investidor pessoa física, na minha opinião, a primeira coisa que ele deveria parar é de tentar, tipo, ter de tudo na carteira, entendeu? Ele se concentra em estudar, pega, sei lá, escolhe 4 segmentos, né, que você acha, que você considera como sendo promissor, que você gosta, que você se sente bem investindo naquilo, né, uns 4 segmentos diferentes e senta o pau de estudar aquilo ali, estuda aquilo ali profundamente, estuda as empresas e tal. E, cara, ninguém precisa, para você ser vencedor na bolsa no longo prazo, ninguém precisa do que ter mais de 4 segmentos. A pessoa pode ter, né? Eu tenho mais que 4 segmentos na minha carteira de ações, eu tenho mais, mas se você for para pensar mesmo, não há necessidade do ponto de vista de diversificação de risco do mercado acionário em si, porque quando você faz uma carteira, um portfólio de investimento, você não vai ter só ações, né? Você vai ter renda fixa, alguns vão optar também por ter alguma coisa descorrelacionada, talvez, com o mercado acionário, né? Ou vai ter sei lá, um pouco de ouro, vai ter commodities, né? Pega o estilo Ray Dalio de ser, por exemplo, né? O cara vai ter uma porrada de ativo diferente ali. Tem muita gente investindo em criptomoeda, por exemplo, hoje também, como tentar descorrelacionar com o mercado acionário, né? Então, se você for para pensar, a sobrevivência não está necessariamente em você ter 20 setores diferentes na sua carteira. Não é por aí, entendeu? Daqui a pouco você não sabe. Por exemplo, tenho na minha carteira algumas empresas do setor farmacêutico. Mas cara, eu confesso, eu não sou expert em setor farmacêutico. Então como não sou expert, como não consigo enxergar o potencial dessas empresas de forma muito clara, o que eu faço? Eu coloco só um pequeno percentual, entendeu? Eu me exponho, eu acho umas empresas ali que eu acho interessante, a partir do momento que eu faço isso, também estou ao mesmo tempo, me propondo a conhecer mais, né? Porque se eu passo a colocar dinheiro naquele setor, eu passo a querer forçar, tipo assim, cara, eu tenho que aprender mais sobre esse setor, preciso ficar mais por dentro do que está acontecendo. Então, acabo que, no final das contas, a longo prazo, talvez, eu passe a entender melhor esse segmento. Mas enquanto ainda é um campo muito obscuro para mim, eu prefiro me expor de uma maneira mais amena, entendeu? Me expor pequeno, né? E aí, os segmentos que eu conheço muito bem, que eu já estudo há bastante tempo, que eu tenho muito mais convicção nas teses, né, de investimento ali, né? Aí eu me posiciono muito mais forte, né? Então, eu acho que é isso, assim, o processo de você montar uma carteira de investimento é esse processo do entendimento do que a empresa faz, qual segmento ela está inserida, quais são os riscos daquele segmento, né? Qual o potencial de crescimento daquele segmento. Você está falando de um segmento que é estável, que as empresas brigam por market share, ou você está falando que é um segmento que está em expansão, né? Você pega o segmento de telefonia no Brasil, por exemplo, não tem crescimento, né? Praticamente a população inteira tem acesso a serviços de telecomunicação. Então, o que você tem ali no máximo, você tem briga de market share, né? Então, a TIM brigando com a Vivo, né? Brigando com a Claro, né? Por fatia maior de mercado. Mas não ganha o ganho de clientes novos, né? Que surgem por demanda, é uma coisa mínima, né? A população brasileira não cresce nessa velocidade então, assim, é você pegar esses entendimentos, entendeu? Não é igual a Índia, que tem uma população, Maria, ociosa, entre aspas, né? Que não tem acesso ainda e que tem um mercado potencial muito grande, né, Roberto? O mercado brasileiro nesse segmento já é muito mais avançado. E o Brasil tende a ficar um país cada vez mais velho, né? Em termos de pirâmide etária, né? Nos próximos 10 anos, se eu não me engano, acho que o Brasil vai ser um dos países que mais vai envelhecer do mundo todo, né? Então, as pessoas não... Isso é reflexo da qualidade de vida ruim, né? Do país que vai ficando com a qualidade de vida cada vez menor, os preços das coisas aumentam muito e o salário médio... Você vê que o salário médio do brasileiro não se modifica tem muito tempo, né? Então, as coisas estão muito mais caras, por exemplo, do que há 5 anos atrás.
que se você ver quanto que o salário médio do brasileiro melhorou de 5 anos para trás para hoje, praticamente nem se mexeu, entendeu? Então, o brasileiro, na média, ganha a mesma coisa que uns 5 anos atrás, sendo que as coisas estão muito mais caras do que 5 anos atrás, né? Então, você tem um processo de redução drástica na qualidade de vida do brasileiro, né? Você tem cada vez menos pessoas querendo ter filho, e aí, como você também já tem mais acesso à informação, né? Muito mais fácil acesso a métodos contraceptivos, né? Essa coisa é muito mais divulgada, né, do que era antigamente. Então, cada geração que vai passando, né, as pessoas tendem a ter cada vez menos filho e o Brasil vai passando por um processo de envelhecimento muito rápido. Roberto, você comentou aí na hora de dizendo como formar um portfólio, que é importante não ter apenas uma classe de ativo. Falando sobre balanceamento de carteira, como que você percebe, tanto para a pessoa física que está iniciando, como para aquela pessoa física que já tem um pouco mais de experiência, como fazer esse balanceamento de carteira e essa divisão entre classes de ativos, entre criptomoedas, entre ações? Você falou recentemente aí no seu Instagram sobre o método All-Weather que o Ray Dalio utiliza. Quais métodos você entende como bons métodos que as pessoas podem utilizar como exemplo para poder montar o próprio portfólio? Tá. Então, se a pessoa quiser, inclusive, ela pode assistir esse vídeo lá no YouTube que eu fiz, né, a respeito mostrando. Eu fiz tipo uma espécie de replicação, né? Fiz uma replicação do portfólio, da filosofia de investimento ali do Ray Dalio, usando somente ETFs. Então, hoje um ETF é uma ferramenta poderosíssima, né, para o investidor pessoa física, né, que não tem tempo para... o João me perguntou, Roberto, como é que você seleciona ações? Beleza, eu seleciono ações, mas eu vivo disso, né? Então, a minha vida é analisar empresas, né? Então, para poder entregar resultados acima da média. Mas para uma pessoa física é muito difícil isso, né? Então, assim, o que eu acho que hoje também se espalha muito na internet é essa facilidade de você selecionar boas empresas, entendeu? Eu acho que, inclusive, tem nomes inclusive, importantes aí do mundo das redes sociais, de pessoas difundindo essa coisa, né? Como se fosse muito fácil você investir em boas empresas que vão se perpetuar como boas empresas. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo, né? Hoje em dia, Se na fosse assim, verdade, todo mundo era rico. Se fosse assim, tinha você tem, na mil verdade, primos ricos. uma troca muito rápida de negócios vencedores e perdedores, entendeu? Então, no mesmo segmento, você começa, né, a surgir novos empresas emergentes que estão se destacando, ao mesmo tempo que aquelas indústrias tradicionais vão decaindo, né, e vão ficando para trás. Então, se você for olhar o SP500, por exemplo, há 20 anos atrás, era dominado por indústrias tradicionais, dominado por petróleo e gás e outras empresas de ramos tradicionais. E quando você olha hoje, né, o SP500 mudou completamente, né? Quem começou a surgir lá e expandir foram as empresas tech, né? Há Então, pouco tempo atrás, a ExxonMobil acabou de sair do S&P 500, né, para poder entrar uma nova empresa. Então, acho que foi a Zoom, né? Acho que a Salesforce, foi a Salesforce que entrou, eu acho, no lugar dela. Então, assim, a pessoa vende a ideia de que, assim, cara, você vai entrar num site tipo Fundamentos, Fundamentei, Status Invest, vai olhar o histórico da empresa, aí o cara bota uns critérios bem basicão lá, tipo assim, o ROIC é legal, o ROI é legal, a margem é legal, a empresa tem histórico bom de receita e lucro, aí o cara vai e usa aquela ideia para reforçar a ideia do efeito Lindy, né? Já ouviu falar no efeito Lindy, né? Então, o cara, ele usa essas coisas para tentar convencer o investidor de que é muito simples e que em poucos minutos você consegue selecionar uma empresa que vai ser vencedora no longo prazo. Cara, isso é ridículo, velho. Você deveria parar com isso. Não iludam as pessoas. Não é fácil selecionar empresas que vão ser vencedoras no longo prazo. Não é uma tarefa fácil. Não é, entendeu? Então, tanto é que você precisa monitorar isso o tempo inteiro, né? Então, você só tem convicção de que uma empresa vai ser vencedora no longo prazo quando você carrega ela para longo prazo. Quando daqui a 20 anos eu vou, entendeu? Depois de ter monitorado a empresa por 20 anos e ver que ela continua sendo uma boa empresa, que ela continua indo pelo caminho que eu imaginei,
E quando você investe numa empresa, você imagina um cenário, né? Você pensa assim, pô, essa empresa aqui, ela tem boa gestão, tem boa governança, não sei o quê, né? Tá num mercado muito potencial, é uma empresa rentável, blá, 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 toda aquela história toda, né? Você faz análise da empresa lá e toma a decisão de investir. Então, você imagina um cenário, né? Que aquele cenário, o seu papel é monitorar aquela empresa e ver se aquele cenário vai se perpetuar, entendeu? Ou se você precisa rever os seus conceitos, né? Porque às vezes as coisas não vão na direção que você imaginava. E aí você começa a ter que rever aquilo. Será que realmente, né, eu fiz a seleção? Porque o próprio Warren Buffett mesmo falava, né? Por melhor que seja uma empresa, em algum momento um idiota vai aparecer, entendeu? Né, o Warren Buffett, ele fala isso, né? Sempre um idiota vai aparecer em algum momento. Foi o que aconteceu com o pessoal da IRB, por exemplo, né? A IRB, né? Uma empresa que 80 anos de história, uma história maravilhosa, né? De resseguros no Um Brasil e na América setor Latina. forte, né, cara? Um setor que é É, difícil tomar e prejuízo. aí veio uns idiotas aí para gerenciar a empresa e fuderam com a empresa, entendeu? Então, assim, para mim tinha que parar com essa palhaçada, entendeu? De dizer que a análise fundamentalista é... Você vai fazer um cursinho aqui, vai comprar um cursinho aqui na internet, no Hotmart, e vai resolver todos os seus problemas, e você vai passar a selecionar só empresas boas. Isso é ridículo, entendeu? É ridículo isso. Mas, enfim, a questão do portfólio weather, né? Voltando lá da questão do Ray Dalio, então pode ser uma ferramenta interessante para o investidor para facilitar a vida dele, né? Porque aí ele passa a se concentrar um pouco menos em ativos individuais, né? Porque o investidor que é muito empolgado com o mercado acionário, ele passa a se preocupar muito com a seleção de ativos, né? Ele fala, cara, eu quero, né, ser sócio da Microsoft, eu quero ser sócio da Amazon, né? Eu quero ser sócio do Facebook, né? E por aí vai. E quando você propõe para o cara montar um portfólio all-weather, né? Você está se concentrando naquela pizza, né? Tipo assim, ó, eu quero ter tantos por cento em mercado acionário, aí eu posso dividir isso entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu posso ter renda fixa de curto prazo, renda fixa de longo prazo, eu posso ter commodities, eu posso ter ouro, né? E por aí vai. E aí você vai e monta aquela pizza com várias divisões, que são as classes de ativos ali, né? Eu posso ter criptomoedas e por aí vai. Então, quando o cara monta aquela estrutura, ele passa a entender que a importância do que está ali dentro de cada fatia daquela é o menos importante. O importante é como você vai distribuir essa fatia. E aí ele passa a usar a estratégia de rebalanceamento de carteira, que é o que o Ray Dalio sugere, né? Tem várias pesquisas que mostram que o rebalanceamento de carteira pode aumentar o seu rendimento em até 60%, né? Acima da média, né? Se você optasse por não balancear, né, e optasse por balancear, a diferença entre essas duas seria de aproximadamente 60%. Então, se você definiu lá, né, que você queria, sei lá, 20% no mercado acionário, né, americano, e outros 20% no mercado brasileiro, ficando com um total de 40% da pizza ali em ações, dependendo da dinâmica do que acontecer no dia a dia ali, você pode ter, veio o coronavírus, beleza, o coronavírus veio, derrubou o mercado acionário. Então, se o mercado acionário foi derrubado, aquilo ali não vai representar mais 40%. Ele vai passar a representar 35, 30, dependendo da intensidade da queda, né? E os outros ativos vão aumentar de tamanho, concorda comigo? Uhum. Os ativos vão aumentar de tamanho. Então, aí começa o efeito do balanceamento a fazer o seu papel, que é você pegar, aí você pode fazer isso e reequilibrar de duas formas, né? Ou você pode fazer aportes novos, né? E esses aportes novos que você vai fazendo, você vai focando sempre naquela classe de ativo ali que foi depreciada, até você voltar à situação inicial que você definiu, entendeu? E você vai focando só naquilo ali, pouco vai aportando mais. Ou você realiza um pouco de lucro em alguma outra classe de ativo e você passa para outra classe que foi perdida, entendeu? E aí você fazendo esse balanceamento esporádico, né, você consegue, de fato, ter um bom rendimento no longo prazo, né, e sem precisar perder muito tempo, né, porque nada mais é do que você olhar para a sua pizza e ver como é que ela está. E aí a importância quando você faz isso, a importância de ter os ETFs, né? Os ETFs, eles vão eliminar a sua necessidade de escolher ativos, né? E aí você monta essa pizza somente com ETFs.
né? ETF, hoje em dia tem ETF de tudo, né? Tem ETF de commodities, tem ETF até de criptomoedas, já estão criando também agora, né? ETF de renda fixa de curto prazo, médio prazo, longo prazo, enfim. Tem ETF de tudo quanto é jeito que você imaginar, então você consegue aí formar o seu portfólio somente com base nessa estratégia mais passiva, entendeu? E isso deixa a análise mais racional também. A gente estava falando sobre como que a emoção ela pode Uhum, afetar as exato, coisas. Tendo um método desse, e se você seguir, tiver essa regra, essa disciplina para sim. poder seguir, isso faz com que as suas emoções afetem menos seu investimento. A gente estava conversando hoje mais cedo também como que os investidores eles estão mais eufóricos, mais pensando no curto prazo e como que os preços oscilam muito. Então, pensando nessa estratégia de rebalanceamento, de realizar lucro, pensando que quando algo subiu muito, você vai vender, vai rebalancear, vai comprar algo que está talvez um ativo de uma classe que o mercado não está tão eufórico, está um pouco pessimista. E essa realocação realmente faz muito sentido, que nem você disse, ter esse potencial de 60% maior do que quem não faz essa realocação, esse rebalanceamento. Eu achei bem bacana esse insight que você trouxe. Show de bola. Show. E Roberto, cara, e você falou aí de alguns pontos, você falou assim, o pessoal fica olhando análise fundamentalista e acha que é fácil, só escolher isso, porque isso é muito verdade, né? Eles falam muito de PL, de ROI, de ROIC, histórico da empresa e boa, compração, né? Dividendo e boa, compração. E eu queria te perguntar, cara, que se você tem se você acha que tem alguns parâmetros que são principais que a gente tem que analisar, ou como é que faz tudo isso? Por exemplo, tem empresa que não dá lucro, né? Então, às vezes a pessoa fala, essa empresa aqui é ruim. Mas a Amazon mesmo, por muito tempo, não deu lucro, né? Sim. Você fala aí da métrica EV, TAM, né? Então, assim, cara, quais são as métricas que você acha que são legais, que você usa também para você começar a aproximar o ativo? Eu sei que só a métrica não adianta, você tem que entender o mercado e tudo, mas tem alguma métrica que você acha que é mais importante? São todas? Como é que você aproxima os ativos? Tá. Primeiro de tudo, né, que assim, no geral os investidores dão mais importância a aspectos quantitativos do que qualitativos, quando na verdade deveria ser justamente ao contrário. Você deveria dar mais atenção qualitativo primeiro. E você não encontra aspectos qualitativos nesse site. O que é você, na cabeça do investidor pessoa física, pelo que eu tenho percebido, né, desde que eu comecei a distribuir conteúdo na internet, o que é avaliar uma ação? Você entrar no site Fundamentos, olhar aquela foto, aquele monte de indicador ali, indicador de valuation, de margem, de não sei o quê, olhar o histórico da empresa, blá, 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 beleza, avaliei a ação, gostei desse aqui, pô, o cara vai e compra. Então, o negócio dele foi completamente baseado em aspectos quantitativos. 100% aspecto quantitativo. O cara nem olhou aspecto qualitativo. Então, a primeira coisa que eu olho quando, por exemplo, quando uma empresa não dá lucro é, bicho, o quanto essa empresa está querendo entregar de benefício para a sociedade ou para o cliente em troca, né, dessa deficiência, digamos assim, deficiência em termos financeiros, né, da empresa ali. Então, quando eu olho para empresas como aquela Coupang, por exemplo, né, que eu citei esses dias lá, né, a coreana, né, que é da Coreia do Sul, os caras assim entregam um serviço fenomenal, que é, né, entregar, eles fazem delivery, aquela modalidade down delivery que entrega até 7 horas, né, de o cara consegue, se o cara pedir até meia-noite, os caras entregam até 7 horas da manhã no outro dia. E você consegue pedir até pedidos frescos, né? Você consegue pedir, por exemplo, eu tô a fim de comer uma ostra, sacou? Que é uma coisa muito, tem que ser servido muito fresco, né? O cara vai e entrega na sua casa, entendeu? Bem fresquinho, você come ali. Então, tem outros exemplos também, a JD, a JD.com, né? Que lá da China também faz um serviço extraordinário a respeito disso. Então, os caras estão sempre eles não estão preocupados com objetivos, métricas financeiras de curto prazo. Eles estão preocupados em entregar a melhor experiência, Gerar valor, né? gerar valor, a melhor qualidade em serviço. Eles não estão preocupados, assim, eles sabem, cara, em algum momento eu vou dar lucro, mas eu não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado em, tipo, continuar sendo líder,
continuar muito à frente dos concorrentes, entendeu? Continuar provendo o melhor serviço e por aí vai. Então, a JD.com tem logística toda robotizada, os caras conseguem entregar produtos com drone, né, nas áreas rurais, né? Também 90% das entregas deles são feitas em até 24 horas, 54% são feitas em até 12 horas, né? Então, assim, os serviços, cara, Mercado Livre também é outro exemplo, né? Se você for olhar Mercado Livre, historicamente falando, vive dando prejuízo, né? Mas os caras não param de investir para melhorar a logística. Então, assim, e Nubank, isso né, cara? O próprio Nubank é um caso que tem se falado é, muito agora aí. exato, Nubank. Então, isso é você olhar para o aspecto qualitativo, compreendeu? Agora, obviamente que não se paga qualquer coisa por essas empresas, né? Não existe isso, né? Você tem que pagar. Eu, como gestor, meu dever é olhar boas empresas para se investir, mas, ao mesmo tempo, aquela empresa tem que estar sendo negociada por um valor justo, né? Não vou pagar um... Eu estava hoje fazendo o, análise daquele IPO da Coinbase, né? Que negocia criptos. Cara, Chegou a 100 bilhões de a empresa dólares. 100 bilhões, cara, a empresa fatura 1 bilhão e 200, cara, por ano. Não tem lógico um negócio desse, cara. Como que a Receita, empresa, né? Não é como que a lucro, é empresa receita. fatura 1 bi 200 por ano vai ser negociada 100 bilhões de dólares, cara? É inimaginável, velho. É uma coisa tipo, eu estou jogando todo, né, não sei quantos anos de lucros futuros, tudo no valuation dela presente, entendeu? Então, assim, é insano esse negócio, né? É muito insano isso, cara. Tá acontecendo umas coisas muito esquisitas hoje no mercado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, as pessoas devem olhar primariamente para a parte qualitativa, né, primeiro, e depois elas vão olhar essas questões de indicadores, né, indicadores financeiros, né, o ROI, o ROIC, margens, é, a parte de valuation, né, também, entendeu? E é isso, gestão, olhar gestão, é olhar governança, é olhar a qualidade do serviço prestado, olhar o potencial do mercado também é muito bom, né? Você olhar o tamanho do potencial do mercado. Porque às vezes a ideia às vezes um negócio tem uma ideia muito boa, o cara quer fornecer, o CEO da empresa, ou geralmente é o fundador da empresa, alguma coisa assim, ele de fato ele quer fazer uma coisa bem bacana, ele tem intenção de fazer, tipo assim, cara, vou prover o melhor serviço nessa determinada área aqui que vai ser top, não vai existir serviço igual ao meu. Beleza, a intenção do cara é boa, só que a execução às vezes é ruim porque o negócio não tem muito potencial, compreendeu? Quantos negócios você não vê aí que, tipo, parece que tem muito potencial, mas na verdade, depois de um tempo se mostra um fracasso, né? Às vezes não é culpa do, às vezes nem sempre é culpa da gestão, às vezes é porque realmente o segmento que o cara quis atuar não era um segmento que tinha tanta demanda latente assim, entendeu? Naquele período, pelo menos. Algumas demandas elas parecem não ser latentes em um determinado período, aí você quebra algumas empresas, e aí. Carro elétrico aconteceu isso, né? Teve tentativas antes da Tesla, só que digamos que Tesla pegou o timing certo, né? Ali nos primeiros anos a Ele Tesla nem soube cresceu. atrair mais isso, né? Ele soube atrair. Exato, exato. Então, antes da Tesla surgiu outras empresas, só que a tecnologia ainda não era tão barata, né? Era caro demais produzir um carro, a preocupação ambiental, né, do mundo não era tão intensa quanto é hoje. Então, os caras que tentaram antes da Tesla não pegaram um ambiente tão favorável, compreendeu? Eles com certeza levantaram capital, né? Alguns deles devem ter levantado capital com acionistas, né, e tudo mais, com as melhores intenções do mundo. Tipo assim, eu quero um mundo mais potencialmente ambientalmente melhor, né, não sei o quê, e tal, pensando nas melhores intenções. Só que não vingou porque não era hora de vingar, entendeu? E aí depois veio, né, a Tesla e outros veículos elétricos que com uma dinâmica completamente do que era no passado, com custos de produção muito menores, muito mais viável, economicamente falando, com também os governos incentivando, dando subsídio, não sei o quê, e fez o negócio dar certo. E aí o negócio deslanchou, entendeu? Então não basta só ter boa vontade também. Você precisa entender se aquele negócio de fato tem potencial, entendeu? O timing, né? O momento, né? Tem que ver se o momento está preparado para isso, né? Se fosse falar de Uhum. 5G 10 anos atrás, nunca ia vingar, né? Mas agora é o Uhum. momento que as empresas estão vindo com tudo aí. A gente até falou sobre isso com o Gui, né? Não sei se você conhece o Gui Zanin, da Avenue.
ele participou do podcast, a gente falou exatamente sobre carros elétricos, e ele falou exatamente isso. Já tinha surgido, ele até falou quais eram, mas era um carro quadradão, que o pessoal não gostou, achou feio, não é um carro feio, né? E a Tesla veio, né, com um modelo moderno, com uma super tecnologia, um carro esportivo. O pessoal falou, não, eu quero ter esse carro, né? É uma questão igual do iPhone também, né? Porque o pessoal não fala, eu tenho um celular da Apple, eu tenho um iPhone. Então, as pessoas não falam, eu tenho um carro elétrico, eu tenho um Tesla, né? Então, isso aí aí mudou um pouco também esse pensamento, e o timing foi perfeito também. O Elon Musk também tem essa parte comercial dele também, ter essa chamada, essa pegada de saber conversar muito bem com o mercado também. Ô, Roberto, e para a gente fechar aqui, então, a gente sabe que uma das partes mais importantes na hora de se avaliar uma empresa e na hora de se confiar em uma empresa para alocar seu dinheiro nela, é o management daquela empresa. São as pessoas que estão trabalhando ali para poder entregar resultado. Então, o que eu te pergunto é, como avaliar que a empresa possui um bom management que está focado ali no acionista de longo prazo e não apenas na sua bonificação de curto prazo para poder ter o ganho pessoal? Como avaliar isso, tanto a partir do que é dito pelo management e tanto a partir dos números do financial statement de uma empresa, como avaliar que o management está comprometido com o acionista? Boa pergunta. Isso é uma das tarefas mais difíceis, né, de você avaliar, porque está muito relacionado à índole também, né? Você não consegue medir o caráter de uma pessoa somente pelo que está escrito num documento, né? Tipo assim, ó, essa aqui é a nossa, digamos, eu escrevo um documento explicando tudo como é que é a governança da minha empresa, entrego para você. Aí você vai ler. Para você, aquilo ali, muita coisa que vai fazer sentido. Fala, pô, irado, a governança dos caras é, né, muito massa. A IRB é um exemplo, né, cara? A IRB acabou de mostrar isso. Então, aí beleza, pô, a governança, pô, legal, pô, os caras fazem isso, pô, legal, cara, pô, gostei. Essa governança aqui, no documento, no papel, para mim faz todo sentido, muito legal. Só que na prática, trata-se de quê? De pessoas, de caráter, entendeu? Então, se uma pessoa ela é mau caráter e ela quer ferrar com a empresa, não adianta você pode ter, no papel pode ser a melhor governança do mundo, mas se o cara quiser ferrar com a empresa aí, no caso, né, formou-se ali aquela quadrilha de 3, 4 pessoas, não lembro direito quantas pessoas foram da IRB lá e ferraram com a empresa. Aí, obviamente, você tem algumas coisas que podem dar brecha para que as pessoas façam essa merda, digamos assim, né? Que aí, no caso da IRB, foi que o desempenho, né, da bonificação dos caras estava relacionado ao preço da ação, entendeu? Aí o preço da ação, quanto mais esticava, mais os caras ganhavam bonificação. Teve uma empresa recentemente, cara, não lembro agora o nome, me fugiu da cabeça, não lembro nem se é brasileira ou se é estrangeira, mas acho que é brasileira, que a remuneração dos caras é que aí a empresa reviu toda a parte de governança dela, e aí dentro dessa revisão de governança também estava escrito que os executivos iam receber remuneração de acordo com o preço da ação, entendeu? Eu não lembro agora se foi empresa brasileira ou estrangeira, mas enfim, toda vez que você coloca esse tipo de coisa, você pode dar um tiro no pé, né? Não quer dizer necessariamente que você vai ter problemas. Não quer dizer necessariamente. Você pode sim ter que corra tudo bem. Aí você dá brecha para que pessoas mau caráter façam esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Não é tão fácil. Quer ver um exemplo de coisas que, historicamente falando, costuma dar errado e um exemplo que deu certo? Por exemplo, empresas que são dominadas por instituições, por exemplo, né, quando tem muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Disney, né? A Disney no passado, ela passou por um determinado problema que tinha tanta instituição financeira que tinha ações da empresa que acabaram que esses caras praticamente dominaram o poder de voto dentro da Disney, entendeu? Porque uma instituição financeira tinha 5%, a outra tinha não sei quantos por cento, enfim, no final das contas, a Disney estava praticamente sendo dominada por instituições financeiras de grande porte, entendeu? Grandes fundos, né, e por aí vai. Então a Disney começou a ter problema de direcionamento estratégico, porque primeiro, cada instituição queria uma coisa. E quando a instituição financeira é dona da empresa, normalmente esses caras de hedge fund e tudo mais, eles querem resultado de curto prazo, eles querem fazer dinheiro rápido. Então, qual o objetivo dos caras? Eles não estão visando
a maioria deles não estão visando daqui a 20, 30 anos. Eles querem, eu quero que a Disney porre o resultado nos próximos 2 anos para poder as ações subirem e eu pegar e diminuir minha participação ou zerar minha participação, né? Não é assim que vários fundos fazem. Quantos fundos, por exemplo, compram empresas e depois do IPO sai fora, né? Não acontece isso direto? Então, muitas vezes a instituição financeira ela não está interessada em fazer com que a empresa dê certo no longo prazo. Ela está muito preocupada com o objetivo de curto prazo dela de fazer dinheiro, de fazer a ação subir, né, e depois reduzir posição ou vender. Então, a Disney passou por esse problema. Então, se você for olhar vários outros cases, historicamente falando, em várias ocasiões, empresas que tiveram dominância, né, dessas instituições financeiras acabam que tem muito poder de voto, às vezes até influenciam no conselho administrativo, né? Pega um cara da instituição e bota lá dentro do conselho, né? Começa a influenciar na administração da empresa de certa forma. Então, tem um largo histórico de empresas que começaram a definhar por causa disso, começaram a ir mal por causa dessa coisa de ser dominado por instituições financeiras, né? A composição societária da empresa. E aí, no caso no Brasil, a gente tem um belo exemplo da Equatorial, né? Equatorial, se vocês não sabem, o maior acionista é a Esquadra, né? Que inclusive foi a Esquadra que fez aquela carta da ilha, né? Então, a Esquadra é o maior acionista da Equatorial. Então, se você pegar isso ao pé da letra, você chega e fala assim, não, eu não estou interessado em investir em empresas, né, que tenha instituição financeira como dominante, entendeu? Não estou interessado, porque se eu olhar vários cases que aconteceram no passado, não foram muito bons. Então, acredito que a Equatorial também não vai seguir um caminho bom. Mas muito pelo contrário, desde que a Esquadra assumiu ali, né, a Equatorial e tem um peso, uma participação grande na empresa, a Equatorial teve um desempenho fantástico, né? Ela valorizou, se eu não me engano, multiplicou 10 vezes, né, o valor de mercado dela ao longo do tempo. E os caras têm uma visão de longo prazo. Eles são pessoas de caráter, eles querem fazer a empresa ser muito maior no futuro. Eles têm a visão de longo prazo, compreendeu? Coisas que a maioria das instituições financeiras, na verdade, não tem. Então, assim, é muito difícil, cara. Por mais que você tente padronizar o que é mais importante, no final das contas você tem que ver o caso a caso, entendeu? Mas é aquilo, ó, quanto mais a empresa tem, digamos, o que é um bom sinal de uma empresa que, do ponto de vista de gestão, está pensando na empresa, né? Tá, quando os executivos estão pensando na empresa ser boa no futuro. Você vê os executivos tendo boa participação acionária na empresa, né? Então, ou seja, se os caras estão com boa participação acionária, significa que, cara, se a empresa se ferrar, eu tô ferrado também, porque grande parte do meu patrimônio tá nessa empresa aqui, trabalho. Então, se a empresa se ferrar, eu tô ferrado. Então, isso é um bom sinal. Você vê executivos aumentando participação na empresa, entendeu? Programas de opções de compra quando a empresa tem, né, de executivo é legal, né, que a empresa aquele cara que de longa carreira, né, de longa data ali com a empresa, ele vai cada vez mais possuindo ações da empresa ao longo da carreira dele, vai subindo de cargo, vai tendo mais participação, né? Aquela ideia do partnership, né? Partnership, o cara, quanto mais ele sobe isso acontece muito com empresa de consultoria, né? Quanto mais o cara sobe na carreira, mais ele detém ações da empresa. Então, a BTG Pactual trabalha muito nesse sentido, né? Eu gosto muito eu sou acionista, inclusive, do BTG Pactual. O BTG Pactual, desde o seu início lá, ele sempre trabalhou nessa cultura, né? Essa cultura do partnership, entendeu? Coisa que se tratando de instituições financeiras brasileiras, você não tinha tantas instituições aplicando, né, essa coisa do partnership, assim. É óbvio que a BTG passou por uma série de problemas lá, principalmente na época da Lava Jato, né, que a gente sabe já o que rolou, mas, de certa forma, essa cultura de entrega e de resultados, ela continuou. Por mais que a empresa tivesse passado por um período difícil, né, essa cultura de entrega de resultados, que sempre foi muito forte dentro da companhia, e quem está lá dentro, como tem uma participação muito relevante na empresa, os caras querem fazer acontecer, né? Eles querem que a empresa vá para frente para poder o cara se beneficiar disso também, né? Então aí o BTG depois, né, depois de que passou essa fase da Lava Jato, se reencontrou, né, e começou a crescer
crescer muito de novo e tá aí, né? Com mais de 100 bilhões de novo de valor de mercado. Procurar empresas com skin in the game, então, que o pessoal tá com a pele em risco, porque se for bom, vai ser bom para eles, mas se for ruim, vai ser ruim para eles também, né? Exatamente. Você tem aquela galera suicida também, né? Você tem aquela galera... não quer dizer necessariamente, é por isso que eu falo da questão da generalização, né? Sempre usa a palavra normalmente. Tipo assim, ó, normalmente, quando você vê esses casos, é bom, mas não significa que vai ser bom com certeza. Porque tem uns caras também que são porra louca mesmo. Os caras fazem besteira. O cara, por mais que o cara queira o bem da empresa, às vezes ele vai ser um executivo medíocre, entendeu? Vai ser um executivo medíocre que não vai ter resultado. E não tem jeito, não tem santo que faz milagre, entendeu? Cara, até peguei a frase do Warren Buffett aqui, que é o seguinte: compre empresas que até um idiota pode administrar, porque um dia um idiota irá administrar. Bola. Roberto, cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado de novo. Cara, qual que é o nome do seu fundo? Acabou que a gente nem perguntou, cara. Como é que chama seu fundo? The North. The North, legal, o Norte. E aí agora eu tô correndo atrás de abrir um só focado 100% no exterior, mas ainda não tem nada muito certo ainda não. Aí esse vai se chamar Libra, Fundo Libra. Oi? Pensando que nos últimos 10, muito interessante, pensando que nos últimos 10 anos o real perdeu quase 70% do seu poder de compra, eu acho que o brasileiro hoje ele está muito interessado em poder diversificar seu portfólio e ter uma opção dessa aí. E está aumentando, né, o número de opções que a gente tem aqui no Brasil para poder estar exposto. Infelizmente, cara, uma coisa que eu fico meio chateado com essa coisa, né? Por que eu tenho um pouco de dificuldade de abrir esse fundo no exterior? Porque ele se limita pelas leis, né, pelas regras da CVM, ele tem que ser limitado somente a investidor qualificado, entendeu? Então, eu não posso ter um investidor pessoa física que não seja qualificado para poder ser investidor. Então, isso limita muito o potencial de clientes, né? Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender, sinceramente. Ó, um investidor comum, ele pode abrir uma conta na corretora hoje sem saber, o cara não sabe nada de investimento. Ele entra na corretora hoje, o cara, ele pode operar na margem, ele pode pedir dinheiro emprestado para a corretora para operar, ou seja, o cara pode operar alavancado. O cara pode operar com opções pode virar pó de um dia para o outro, né? O cara perdeu o dinheiro dele. Ou seja, o cara tem vários mecanismos ultra mega, muito mais potenciais do cara se ferrar financeiramente e não é proibido. Agora, o cara investir num fundo de investimento no exterior é proibido. Cara, eu não consigo entender, sério mesmo. Se fosse tipo assim, se fosse alguma coisa nesse sentido, ó, o investidor pessoa física não pode investir em fundos alavancados. Beleza, eu estaria de acordo, Investidor que não tem o devido conhecimento é uma bomba para o cara se ferrar, porque se vocês não sabem, o fundo que opera alavancado, se ele ficar sem liquidez, ele é obrigado a chamar as pessoas para aportar mais. Vocês sabem disso, né? A pessoa fica obrigada a aportar mais dinheiro. Se ele não tem liquidez? Isso. Se ela fica numa posição de sem liquidez, tipo assim, o fundo está a ponto de quebrar, digamos assim, né? Porque ela está muito alavancado. O fundo, para poder sobreviver, ele chama as pessoas para poder fazer mais aportes no fundo, para poder o fundo sobreviver. Então, quando lê o prospecto, quando vocês verem um fundo que é alavancado, lê o prospecto dele. Lá no prospecto vai estar escrito, no regulamento, né? Toda vez que o fundo, né, vai estar escrito alguma coisa nesse sentido. Toda vez que o fundo tiver falta de liquidez, né, ou ficar com o resultado, né, a ponto de quebrar, alguma coisa assim, o cotista vai ser obrigado a aportar. É obrigado a aportar para poder não deixar o fundo quebrar. É obrigado. Então, virou uma dívida. É obrigado a fazer aporte, entendeu? Então, assim, é ridículo isso, cara. Então, assim, isso aí realmente é uma bomba relógio, né, para investidor que não sabe o que está fazendo, entendeu? Agora, se for um fundo de investimento no exterior, que não trabalha com alavancagem nem nada, né, e visando o longo prazo, cara, pô, fala sério, velho. Como é que o cara não pode investir? Não faz sentido nenhum. Como é que o cara não pode ter acesso a um produto desse? Há pouco tempo, as BDRs também eram só para poder investir para investidores qualificados, né? Então, tem muitas regras aqui no Brasil que realmente não faz o menor sentido, que eu acho que não é para proteger o investidor, eu não sei por quê, não sei se por causa de interesse pessoal, né, de quem tem o poder lá, né? Mas realmente tem muita coisa que não faz sentido. Então, Roberto, muito obrigado, cara. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Cara, foi uma reflexão muito legal. Adorei aquela reflexão que você fez.
Então, deixe aí seu contato, suas redes sociais, aí, se tiver canal do YouTube aí também para o pessoal. Muito obrigado. Show de bola, galera. Obrigado. E me segue lá nas redes sociais. Praticamente tudo é Escola da Fortuna, né? YouTube, Escola da Fortuna, Instagram, Twitter. O único que tem um nome um pouquinho diferente é o meu podcast, se chama Fortuna Cast, né? Legal. O Fortuna Cast. Aí, mas eu tô aí, praticamente todos os tipos de redes sociais, praticamente eu tô inserido aí de alguma forma distribuindo conteúdo. Mas o meu principal canal de comunicação com a galera é realmente é o Instagram mesmo. Bezão, muito obrigado, Bezão. Deixei também sua rede social pro pessoal, Bezão. Valeu, João. Muito obrigado pela participação aqui, Roberto. Foi realmente muito enriquecedor. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito hoje. Quem quiser me seguir lá no Instagram, BernardoVSCC, tá? Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se quiser me seguir lá no Instagram, @JoãoRMachado. Não deixe de deixar seu like, se inscrever, compartilhar com os amigos. E até terça que vem. Aquele abraço. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite. Valeu.